Desde pequena, sempre acreditei que meu lugar não era preso ao chão. Enquanto outras meninas sonhavam com castelos, vestidos de princesa ou contos de fadas, eu sonhava com nuvens. Ficava horas deitada na grama, olhando o céu e tentando imaginar como seria voar por entre aquelas formas mutantes, livres, eternas. Talvez por isso, quando cresci, não tive dúvidas. Queria uma vida que me levasse para cima, para além das fronteiras, onde o horizonte não tem fim. Ser comissária de bordo nunca foi apenas uma profissão para mim. Foi uma escolha de alma. O uniforme é a minha armadura, e cada voo é uma nova aventura. Há algo quase mágico em sentir a vibração da decolagem, em escutar o ronco dos motores e perceber que, em instantes, deixaremos o mundo pequeno lá embaixo. E quando o avião rompe as nuvens e o sol se derrama pela janela, eu me lembro: este é o céu que escolhi para viver. A rotina pode parecer cansativa para alguns, mas para mim é um ritual que dá sentido aos dias. Receber passageiros, ouvir suas histórias, acalmar suas ansiedades e testemunhar reencontros emocionantes. Tudo isso alimenta em mim a certeza de que faço parte de algo maior. Não sou apenas alguém que serve café ou sorri educadamente. Sou uma guardiã do sonho de voar. Mas, mesmo cercada por pessoas o tempo inteiro, existe uma solidão que às vezes me acompanha. Entre um voo e outro, em quartos de hotel de cidades diferentes, descubro que o silêncio pesa mais do que as malas. Vejo casais caminhando pelas ruas durante minhas folgas em destinos românticos e sinto uma pontada discreta no peito. Não é tristeza profunda, mas é um vazio. Falta-me alguém para dividir comigo não apenas os pousos e decolagens, mas também a vida em terra firme. Talvez seja por isso que, ao olhar para o céu, eu não veja apenas nuvens. Vejo possibilidades, vejo sinais de que, em algum lugar, alguém me espera. Sempre acreditei que o destino gosta de brincar com aqueles que vivem nas alturas, como se reservasse encontros inesperados para quem tem coragem de se lançar entre as estrelas. E assim sigo, de voo em voo, com um sorriso nos lábios e esperança no coração. Mal sabia eu que o amor, aquele que parecia tão distante, já me aguardava a bordo do próximo avião. Lembro-me perfeitamente daquele dia, como se tivesse acontecido ontem. Era uma manhã clara. O sol brilhava com força no pátio do aeroporto, e o ar parecia carregar uma energia diferente. Eu estava organizando os últimos detalhes da cabine quando ouvi o som de passos firmes se aproximando. Levantei o olhar e lá estava ele, o novo piloto. Era seu primeiro voo oficial, e talvez por isso ele mantivesse uma postura impecável, quase rígida, como se cada gesto fosse cuidadosamente calculado para não revelar nervosismo. O uniforme lhe caía como uma segunda pele, e seus ombros largos transmitiam confiança. Mas bastava observar seus olhos para perceber o contrário. Havia um brilho de ansiedade, um lampejo de insegurança escondido por trás da máscara de firmeza. Ele cumprimentou a tripulação com um sorriso educado, mas eu senti que o sorriso era também uma tentativa de se convencer de que tudo daria certo. Quando chegou a minha vez, nossos olhares se cruzaram por um instante mais longo do que o protocolo exigia. Foi nesse momento que algo dentro de mim estremeceu. Um clique invisível, como se dois mundos distintos, até então paralelos, finalmente tivessem se encontrado. Não sei explicar ao certo. Não foi paixão imediata, tampouco um encantamento superficial. Foi mais profundo, quase silencioso, uma intuição de que aquele homem, que mal conhecia, teria um papel importante na minha vida. Durante o voo, nossas interações foram breves, como manda a formalidade profissional. Eu perguntava se precisava de algo. Ele respondia com um aceno de cabeça e um obrigado sincero. Mas havia algo diferente no modo como me olhava. Não era apenas cortesia, havia curiosidade, um interesse discreto, como quem observa com atenção alguém que desperta mais do que simpatia. No meio da viagem, tive que entrar rapidamente na cabine para entregar alguns relatórios. Foi ali, entre luzes piscando e painéis cheios de botões, que trocamos nossa primeira conversa mais pessoal. Ele comentou, quase em tom de confissão: "Sabe, é o meu primeiro voo oficial. Estou tentando não demonstrar nervosismo." Sorri, cúmplice, e respondi: "Está indo muito bem. Se não tivesse me contado, jamais perceberia." Ele riu, relaxando um pouco, e aquele som leve ecoou dentro de mim como música. Foi só uma troca rápida, mas me marcou. O restante da viagem correu tranquilo, com pequenas trocas de olhares que diziam mais do que as palavras. Cada vez que ele saía da cabine e passava pelo corredor, eu sentia uma corrente elétrica percorrer meu corpo,
como se o ar ao nosso redor se tornasse mais denso. Não havia nada declarado, nada explícito, apenas uma energia silenciosa, mas impossível de ignorar. Quando pousamos e os passageiros começaram a desembarcar, percebi que não queria que aquele voo terminasse. Uma parte de mim, que até então se orgulhava de manter distância emocional, desejava continuar ao lado dele, mesmo que fosse apenas para conversar sobre trivialidades. Na despedida, trocamos apenas um até logo, como se fôssemos apenas colegas de trabalho. Mas eu sabia, no fundo, que algo diferente havia começado naquele dia. Era apenas o primeiro voo dele, mas para mim parecia o primeiro capítulo de uma história que eu jamais esqueceria. O clique invisível ainda ecoava no meu coração quando deixei o avião. Mal podia imaginar que, a partir dali, cada decolagem se tornaria também um passo a mais rumo ao inesperado, o amor. Com o passar dos meses, nossos caminhos se cruzaram em inúmeros voos. À primeira vista, podia parecer apenas coincidência de escalas, mas, no fundo, eu sentia como se o destino estivesse brincando de nos aproximar. Cada vez que recebia minha programação e via o nome dele na tripulação, meu coração acelerava como um motor em plena decolagem. No início, nossa relação foi regida pela formalidade natural entre colegas de trabalho. Mas, pouco a pouco, essa barreira foi se desfazendo. Lembro-me de um voo noturno, especialmente cansativo, em que eu já não tinha forças para sorrir. Foi então que ele surgiu discretamente com um café quentinho e disse: "Achei que talvez precisasse disso para manter as asas abertas." Sorri, surpresa com o cuidado, e respondi com gratidão. Não era apenas um café. Era um gesto de atenção, de gentileza verdadeira. A partir desse dia, passei a reparar mais nele, e cada detalhe revelava uma nova faceta de quem ele realmente era. O que mais me impressionava não era sua habilidade técnica no cockpit, mas a forma como tratava todos ao redor. Nunca havia arrogância em sua postura de piloto. Pelo contrário, havia respeito e humildade. Ele escutava as opiniões da tripulação, agradecia por cada ajuda, e tinha uma paciência infinita até com os passageiros mais exigentes. Aos meus olhos, isso o tornava ainda maior. Com o tempo, começamos a conversar além do necessário. Primeiro eram trocas rápidas de comentários sobre as cidades em que pousávamos, depois confidências sobre a rotina. Ele falava dos sonhos de voar desde menino, do esforço para chegar até ali, das horas de estudo e renúncia. Eu, por minha vez, abria meu coração sobre as memórias de infância, minhas inseguranças e até os momentos de solidão que enfrentava entre escalas. Eram diálogos simples, mas carregados de algo precioso, confiança. Eu sentia que podia ser eu mesma com ele, sem máscaras. E isso me assustava e encantava ao mesmo tempo. Foi em uma dessas conversas, durante um voo calmo sobre o Atlântico, que percebi algo mudar dentro de mim. Enquanto ele falava de seus planos para o futuro, sonhava em viajar com alguém especial, em construir uma vida não só nos céus, mas também em terra firme, percebi um calor inexplicável no peito. Era como se meu coração tivesse decolado junto com o avião, subindo cada vez mais alto. Ainda assim, guardei silêncio. Não era possível permitir que sentimentos tão intensos escapassem assim, sem garantias. Repetia para mim mesma que era apenas amizade, que eu estava interpretando mal aqueles sinais. Mas a verdade é que cada sorriso dele me fazia acreditar no contrário. Havia momentos em que eu o observava discretamente, enquanto ele caminhava pelo corredor ou ajustava documentos na cabine. Nessas horas, minha mente criava imagens de nós dois além do trabalho, caminhando de mãos dadas em uma praia de escala, rindo juntos em um jantar simples, vivendo algo que fosse só nosso. E, no entanto, eu reprimia esses devaneios como se fossem turbulências passageiras. O céu se tornou minha metáfora constante. Quando ele estava por perto, eu sentia como se voasse acima das nuvens, num espaço de serenidade infinita. Quando não o via, era como atravessar um céu cinzento, coberto por tempestades. Meu humor parecia acompanhar a meteorologia do coração, ensolarado com sua presença, nublado em sua ausência. Certa vez, após um pouso tranquilo, ele me disse com um brilho nos olhos: "Adoro quando fazemos voos juntos. Parece que tudo flui melhor, mais leve." Fingi naturalidade, mas por dentro minha alma já celebrava como quem ouve uma promessa velada. Assim, de conversa em conversa, de gesto em gesto, nossa amizade foi ganhando raízes profundas. Eu sabia que algo maior estava crescendo em silêncio, e, ainda que não tivesse coragem de confessar,
Sentia que o destino estava preparando um voo muito mais alto para nós dois. O céu, mais uma vez, parecia conspirar. Não sei dizer exatamente em que momento deixei de considerá-lo apenas um colega de trabalho e comecei a enxergá-lo como algo muito mais importante. Talvez tenha sido em pequenos detalhes, quase imperceptíveis, que se acumularam como nuvens no horizonte até se tornarem inegáveis. O primeiro sinal foi o ciúme. Eu, que sempre me orgulhara de ser racional e equilibrada, percebi meu coração se agitar quando outras comissárias comentavam sobre ele. Era comum ouvir risadinhas discretas nos bastidores, elogios ao seu sorriso ou à segurança com que conduzia cada voo. Eu sorria por fora, mas por dentro sentia uma pontada incômoda, como se aquelas palavras invadissem um espaço que, de alguma forma, eu já considerava meu. Uma vez, durante um voo para Lisboa, uma das colegas comentou em tom brincalhão: "Esse piloto novo vai dar trabalho, viu? Além de competente, ainda é charmoso demais." Todos riram, inclusive ele, que respondeu com humildade, desviando o olhar. Eu, no entanto, senti meu rosto aquecer. Um turbilhão tomou conta de mim. Por que me incomodava tanto? Afinal, ele era livre, e eu não tinha nenhum direito sobre seus sorrisos. Mas naquele instante percebi. Meu coração já tinha escolhido, mesmo sem a minha permissão. A confirmação veio em uma noite especial, durante uma escala em Buenos Aires. O grupo da tripulação resolveu sair para jantar em um restaurante típico, e a atmosfera estava leve, animada. Conversamos, brindamos, rimos juntos. Mas, como sempre acontece quando o destino insiste em se revelar, aos poucos os colegas foram se despedindo, alegando cansaço. Quando percebi, éramos apenas nós dois, sentados frente a frente, com a mesa repleta de copos e lembranças de gargalhadas. O silêncio inicial foi quase constrangedor, mas logo se transformou em algo confortável. Falamos sobre tudo: música, família, sonhos, medos. Ele contou que, desde menino, olhava para o céu e desejava estar ali, entre as nuvens, como se fosse o único lugar onde sua alma se encaixava. Eu confessei que, apesar de amar minha profissão, às vezes sentia falta de ter alguém esperando por mim em terra firme. A cada palavra, a cada olhar, a cumplicidade entre nós se aprofundava. Não era mais apenas amizade, havia uma sintonia silenciosa, como se nossas almas já se conhecessem de outras vidas. Eu me peguei admirando a forma como ele me escutava, como se cada frase fosse importante, como se minhas histórias simples fossem tesouros. E quando ele sorria, eu tinha a sensação de que todo o restaurante desaparecia, restando apenas nós dois. Naquela noite, enquanto caminhávamos de volta ao hotel pelas ruas iluminadas da cidade, senti uma certeza nova nascer dentro de mim. Eu estava apaixonada. Não havia outra explicação para o calor no peito, para a alegria quase infantil que me invadia simplesmente por estar ao lado dele. No entanto, junto com essa descoberta, veio também o medo. Será que ele sentia o mesmo? Ou tudo aquilo não passava de fantasia da minha parte, um reflexo da minha carência? Voltei para o quarto com essas perguntas martelando na mente. A insônia tomou conta, e passei horas olhando pela janela, observando o céu escuro pontilhado de estrelas. Será que ele também sente esse clique invisível que me prende a ele? Pensei. Ou será que, para ele, sou apenas mais uma colega de voo, alguém com quem compartilha horas de trabalho e conversas ocasionais? Essas dúvidas me acompanhavam em cada decolagem. Meu coração, sempre tão firme diante de passageiros nervosos e turbulências repentinas, agora parecia frágil, entregue a algo que não podia controlar. Era como se estivesse em um voo sem mapa, sem saber o destino final. Ainda assim, cada vez que nossos olhares se encontravam, eu sentia uma faísca inconfundível. Ele não precisava dizer nada, seus olhos carregavam uma doçura que me fazia acreditar que havia mais do que amizade ali. E, mesmo sem certezas, isso já era suficiente para manter viva a chama dentro de mim. Descobrir esse amor foi como reconhecer uma paisagem vista do alto pela primeira vez, deslumbrante e assustadora ao mesmo tempo. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. E, embora não tivesse coragem de confessar ainda, algo me dizia que o céu tinha planos maiores para nós dois. O voo havia sido longo e exaustivo, daqueles em que o corpo pede descanso imediato, mas a mente se recusa a desligar. Era madrugada quando os últimos passageiros desembarcaram, e o avião repousava silencioso no pátio, iluminado apenas pelas luzes amareladas do aeroporto. Eu permanecia na cabine, guardando relatórios, mas,
na verdade, lutava contra o turbilhão dentro de mim. Meu coração batia rápido demais, como se quisesse escapar do peito. As mãos estavam frias e suadas ao mesmo tempo, e cada movimento parecia calculado, como se eu buscasse coragem em gestos banais. Eu sabia que aquele era o momento. Se deixasse passar, talvez nunca mais tivesse forças para dizer. Ele surgiu na porta da cabine, já sem o chapéu de piloto, os cabelos ligeiramente desalinhados após tantas horas de voo. Sorriu de leve, cansado, mas ainda assim com aquele brilho nos olhos que sempre me desmontava. Foi um bom voo, disse ele, quebrando o silêncio. Assenti, tentando disfarçar minha ansiedade. Mas a verdade é que as palavras não vinham. O que eu queria dizer parecia grande demais para caber na boca. Respirei fundo, fechei os olhos por um instante e ouvi apenas o som distante de veículos na pista. Quando abri novamente, decidi, era agora ou nunca. Preciso te falar uma coisa, comecei, sentindo a voz trêmula. Algo que venho guardando já faz tempo. Ele franziu o senho, curioso, e deu um passo à frente. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Balancei a cabeça e sorri, nervosa. Sim, aconteceu. Comigo. Meu coração parecia decolar dentro do peito. Respirei fundo e soltei, de uma vez, antes que o medo me paralisasse. Eu estou apaixonada por você. As palavras ecoaram na cabine vazia, mais altas do que eu gostaria. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ele me olhou surpreso, como se tentasse processar o que tinha acabado de ouvir. Seus olhos se arregalaram, e pude ver a confusão e o choque misturados em sua expressão. O silêncio durou segundos que pareceram eternidades. Eu sentia o rosto arder, minhas pernas ameaçavam fraquejar. Parte de mim queria sair correndo, mas permanecia ali, vulnerável, esperando sua reação como quem espera o resultado de um voo em meio a tempestades. De repente, o espanto em seu olhar deu lugar a algo diferente, felicidade. Um sorriso lento se formou em seus lábios, e ele balançou a cabeça, quase em descrença. Você não faz ideia do quanto esperei ouvir isso, disse ele, com a voz baixa, mas carregada de emoção. Eu também estou apaixonado por você. Desde o primeiro voo. Só nunca tive coragem de confessar. As lágrimas brotaram nos meus olhos antes que eu pudesse impedi-las. Senti uma onda de alívio e alegria me invadir, como se todo o peso que carregava tivesse se dissolvido no ar. Ele se aproximou e segurou minhas mãos, ainda trêmulas e frias, entre as dele. Eu pensava que você jamais me veria dessa forma, continuou. Tentei me convencer de que era só amizade, que era melhor não arriscar. Mas a cada voo juntos, a cada conversa, eu só me afundava mais nesse sentimento. Sorri entre lágrimas, sentindo que o coração finalmente encontrava pouso seguro. Então estávamos voando no mesmo céu esse tempo todo, sem perceber. Ele riu, suave, e apertou minhas mãos com carinho. Sim. Só que agora não precisamos mais voar em silêncio. Naquele instante, dentro de um avião vazio, sem testemunhas além das estrelas que brilhavam lá fora, senti que o destino havia cumprido sua promessa. O amor que nasceu entre nuvens finalmente tinha nome, voz e reciprocidade. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo do futuro. Depois daquela noite em que nossas verdades finalmente se encontraram, tudo mudou, e ao mesmo tempo, parecia que nada havia mudado. Continuávamos profissionais diante da tripulação e dos passageiros, mantendo a postura que a vida a bordo exigia. Mas havia algo diferente em cada olhar, em cada gesto, em cada silêncio compartilhado. Nos voos seguintes, passamos a descobrir o prazer dos pequenos segredos. Um sorriso rápido quando ninguém via, a troca de um bilhete dobrado discretamente, um café entregue com um olhar cúmplice. Eram gestos simples, mas que tinham para nós o peso de declarações inteiras. A sensação era de viver um conto de fadas escondido no meio da rotina. Nas escalas, aproveitávamos cada instante para estarmos juntos. Não importava se era um jantar sofisticado em Paris ou apenas uma caminhada despretensiosa em uma praça de Lisboa. O importante era estarmos lado a lado. Ríamos de coisas bobas, contávamos histórias da infância, fazíamos planos como adolescentes apaixonados. Ele falava em conhecer o mundo comigo, não apenas de cidade em cidade, mas de alma em alma. E eu sonhava em pousar, um dia, não apenas em aeroportos, mas em um lar que fosse nosso. Havia noites em que ficávamos horas conversando no saguão de um hotel, enquanto o resto da tripulação já dormia. Nessas conversas,
não havia máscaras. Eu lhe contava meus medos, de envelhecer sozinha, de nunca construir uma família. Ele, por sua vez, confessava sua insegurança em relação às responsabilidades da carreira, o peso de sempre precisar ser perfeito. E juntos descobríamos que o amor também era isso, um espaço seguro para sermos vulneráveis. O tempo parecia voar ainda mais rápido quando estávamos juntos. Cada decolagem ao lado dele era um convite à felicidade. Eu já não precisava mais das metáforas para entender o que sentia. Era amor, simples e completo, crescendo naturalmente entre nuvens e aeroportos, sem pressa, mas com firmeza. Às vezes eu me pegava sorrindo sozinha no meio do voo, lembrando de alguma frase dele ou apenas da forma como me olhava. Era como se eu tivesse encontrado um pedaço de mim mesma que estava perdido. O céu, que sempre fora meu refúgio, agora também era testemunha do nosso amor. E assim, discretamente, fomos construindo um mundo só nosso, entre escalas e destinos. Um mundo onde cada pouso era apenas o prelúdio de uma nova decolagem, e onde o futuro deixava de ser uma incógnita para se tornar uma promessa. Eu sabia que ainda havia muito pela frente, mas a certeza que carregava era clara como o horizonte após a tempestade. Estávamos vivendo uma história única, dessas que não se contam apenas, mas que se sentem na pele. Nosso amor estava em pleno voo, e eu não queria que ele aterrissasse jamais. Alguns anos se passaram desde aquele primeiro encontro. A vida de voos compartilhados, confidências nas escalas e sonhos divididos havia se transformado em um amor sólido, maduro e cheio de significado. Foi então que, entre uma decolagem e outra, surgiu a ideia que mudaria para sempre suas histórias. Casar-se no céu, dentro do avião, no espaço que os uniu desde o início. A preparação para o grande dia foi marcada por emoção e cumplicidade. Colegas de tripulação, que acompanharam o crescimento desse romance silencioso e depois assumido, vibravam com a novidade. Cada um queria colaborar de alguma forma. Uns ajudaram na decoração da cabine, outros prepararam surpresas para a cerimônia. O uniforme, que sempre simbolizara trabalho e disciplina, naquele dia ganhou um novo sentido. Seria a veste sagrada que os acompanharia rumo ao sim. Quando os passageiros embarcaram, ainda sem saber o que os aguardava, perceberam um clima diferente no ar. Havia sorrisos contidos, olhares cúmplices e um brilho especial nos olhos da tripulação. Alguns notaram pequenos detalhes, flores discretamente presas nas laterais do corredor, laços azuis nas poltronas da frente, mas ninguém imaginava que, naquela viagem, seriam convidados de honra de um casamento nas alturas. Assim que o avião atingiu a altitude de cruzeiro e o céu se abriu em um manto infinito de nuvens, a comandante anunciou pelo sistema de som algo que arrancou murmúrios surpresos e aplausos espontâneos. Senhoras e senhores, hoje temos a honra de testemunhar um momento único. 2 de nossos colegas, que encontraram o amor entre voos e escalas, escolheram este espaço mágico como altar. Sejam bem-vindos ao casamento a bordo. O corredor se transformou em um tapete simbólico. Ele, o piloto que um dia chegou tímido e ansioso ao seu primeiro voo, aguardava no cockpit de portas abertas. Ela, a comissária que sempre sonhara com as nuvens, caminhava em direção a ele com lágrimas já nos olhos. Os passageiros, emocionados, registravam cada instante com celulares e aplausos. Alguns choravam, como se também fizessem parte daquela família do céu. Os votos foram trocados diante da tripulação reunida e de dezenas de testemunhas inesperadas. Não precisaram de discursos ensaiados, bastou a verdade simples que sempre os acompanhou. Ele prometeu ser seu copiloto para além das nuvens, na vida cotidiana e nos pousos difíceis. Ela jurou ser sua asa constante, lembrando-lhe que até os céus mais tempestuosos escondem um sol que logo retorna. Houve lágrimas de felicidade, de colegas que vibraram com cada passo dessa história, de passageiros que nunca imaginariam presenciar algo tão íntimo em pleno voo, e dos próprios noivos, que sentiram o coração pousar em paz. Naquele instante, o avião deixou de ser apenas uma máquina de transporte. Tornou-se símbolo vivo do destino que os uniu, um espaço onde trabalho se transformou em amor, onde rotina se converteu em magia. E assim, entre nuvens, o céu que os aproximou se tornou também testemunha eterna de sua promessa. O sim ecoou não apenas na cabine, mas dentro de todos que acreditam que o amor pode, sim, voar cada vez mais alto. Quando fecho os olhos e volto no tempo, consigo enxergar com nitidez aquele primeiro olhar tímido, quase acanhado, no corredor do avião. É como se o destino tivesse escolhido aquele instante preciso para abrir as portas de uma história que eu jamais ousaria sonhar. Na época,
Eu não sabia ao certo o que sentia, apenas percebia um clique invisível, uma energia silenciosa que me arrebatava sem explicação. Hoje, ao relembrar o caminho que percorremos desde então, vejo que aquele olhar foi o ponto de partida de uma viagem que não tem fim. Nossa trajetória foi feita de encontros entre nuvens, confidências em escalas e pequenos gestos que, aos poucos, ergueram uma fortaleza de amor. Houve silêncios que pesavam, houve medos que me acompanharam em noites solitárias de hotel, mas também houve sorrisos que iluminaram dias cinzentos e certezas que nasceram no simples ato de caminhar lado a lado. Aprendi que o amor não chega sempre em tempestades de paixão imediata. Às vezes, ele se insinua como um voo calmo, sereno, até que percebemos estar atravessando o horizonte juntos. Nosso casamento nas alturas foi a consagração perfeita dessa jornada. Aquele avião, que tantas vezes nos acolheu como profissionais, transformou-se em altar, testemunha e símbolo. Entre nuvens, diante de passageiros surpresos e colegas emocionados, dissemos o sim que selou não apenas uma união, mas a celebração de um destino escrito no céu. Quando nossas mãos se encontraram naquele momento, eu senti que tudo fazia sentido. Cada espera, cada dúvida, cada saudade. Tudo nos conduziu até ali. O céu sempre foi minha metáfora preferida, infinito, mutável, eterno. E é nele que encontro a melhor imagem para definir o que vivemos. Porque nosso amor não conhece fronteiras nem limites, ele se expande como o horizonte, sempre além, sempre novo. Assim como os aviões que cruzam continentes, nosso sentimento viaja sem cessar, reinventando-se a cada dia, a cada gesto, a cada olhar. Hoje, ao refletir sobre nossa história, sinto apenas gratidão. Gratidão ao destino, às estrelas que nos guiaram e a cada voo que nos aproximou. Descobri que o amor verdadeiro não se prende ao chão, ele voa. E, por isso, encerro minha narrativa com a certeza mais doce que carrego no coração. Nosso amor nunca aterrissou. Ele segue voando, infinito, como o horizonte que nunca termina.